Livro do Mestre Osho. Aprendendo a silenciar a mente. Sumário. O que é meditação? Meditação é sua natureza. Meditação, e o fracasso do sucesso. Curando a divisão entre corpo e alma. Meditação é vida, e não meio de vida. O contentamento é o objetivo, a meditação é o meio. Todos já nascemos místicos. A mente é tagarela. A mente é um fenômeno social. A psicologia dos Budas. Autopercepção, e não autoconsciência. Meditações ativas para o homem moderno. Meditação Nada Brahma. Instruções para meditação Nada Brahma. O que é meditação? Dizer alguma coisa sobre meditação é uma contradição. Meditação é algo que você pode ter, que você pode ser, mas por sua própria natureza não é possível dizer o que ela é. Ainda assim, diversos esforços foram feitos para falar sobre meditação. Se apenas um conhecimento fragmentado e parcial for possível a partir dessas tentativas, já é muito. Ainda que parcial, essa compreensão pode se tornar uma semente. Isto depende muito de como você ouvir. Se apenas escutar as palavras, sem prestar atenção, então nem mesmo um fragmento chegará até você. Mas se você ouvir atentamente, compreenderá. Escutar é mecânico. Qualquer animal que possua ouvidos consegue escutar. Ouvir e compreender, contudo, significa que, enquanto você está escutando, toda sua atenção estará centrada nisso. Aquilo que for dito chegará até você. Sua mente não deve interferir, ouça sem interpretar, sem preconceitos, sem interferência de outras coisas que estejam, nesse momento, passando dentro de você, pois tudo isso é distorção. No cotidiano, você precisa apenas escutar, sem fazer mais nada, porque as coisas que escuta dizem respeito a objetos comuns. Se eu disser algo sobre a casa, a porta, a árvore, não é preciso ouvir com atenção, estou falando sobre objetos comuns. Mas é preciso prestar atenção quando se fala sobre algo como meditação, pois ela não é um objeto, e sim um estado subjetivo. Você terá que estar alerta e atento para que alguma coisa possa chegar até você. Mesmo que seja apenas uma pequena compreensão, já será suficiente. Se essa compreensão for parar no lugar certo, no coração, crescerá por conta própria. Primeiro tente entender a palavra meditação. Essa não é a palavra mais adequada para o estado que um verdadeiro aprendiz está procurando, por isso quero falar a respeito de determinadas palavras. Em sânscrito, temos uma palavra especial para meditação, dhyana. Essa palavra não tem paralelo em nenhum outro idioma, não pode ser traduzida. Há 2000 anos é dito que ela não pode ser traduzida, pela simples razão que em nenhum outro idioma, as pessoas experimentam o estado que ela denota. Por isso estes idiomas não possuem essa palavra. Uma palavra só é necessária quando há algo a ser dito, a ser designado. Em português há 3 palavras próximas. A primeira é concentração. Vi muitos livros que foram escritos por pessoas muito bem intencionadas, mas eram pessoas que não experimentaram de fato a meditação. Usam a palavra concentração como se fosse dhyana, mas dhyana não é concentração. Concentração é um estado da mente, e significa que a mente está focada em um único ponto. Em geral a mente está sempre se movendo, e quando ela se move é difícil pensar apenas em um assunto. A concentração é necessária para fazer ciência, por exemplo.
Não me surpreende que a ciência não tenha se desenvolvido no Oriente, pois lá a concentração nunca foi valorizada, por não ser necessária para a religião. Através da concentração, focando em um único ponto, é possível ir cada vez mais fundo em um objeto. É o que a ciência faz, descobre cada vez mais coisas sobre o mundo objetivo. Uma pessoa cuja mente está sempre nas nuvens não pode ser um cientista. Toda a arte de um cientista está em ser capaz de esquecer o mundo à sua volta e colocar toda a sua consciência em uma única coisa. É como concentrar raios solares através de uma lente. A concentração traz os raios de sol, antes dispersos, para um único ponto, criando energia suficiente para gerar fogo. A consciência tem essa mesma qualidade, concentre-a, e você poderá penetrar cada vez mais fundo nos mistérios dos objetos. A concentração é sempre a restrição de sua consciência. Quanto mais restrita ela se torna, mais poderosa ela será. Mas isso não é religião. Muitas pessoas entenderam isso errado, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente, e pensam que concentração é religião. Ela lhe dá enormes poderes, é fato, mas são poderes da mente. Segundo ponto, meditação não é contemplação. Enquanto a concentração é direcionada para um único ponto, a contemplação é mais ampla. Se você está contemplando a beleza, há milhares de coisas belas, e você pode passar por cada uma delas. Você possui muitas experiências de beleza e pode contemplá-las todas. Você permanece sempre restrito a um assunto, e isso é contemplação. Não estar focado em um único ponto, como a concentração, mas restrito a um assunto. Você e sua mente se moverão dentro desse espaço. A ciência usa a concentração como seu método. A filosofia usa a contemplação. Na contemplação, você esquece tudo aquilo que não pertence ao assunto em questão. A contemplação é um tipo de sonho lógico, é algo raro. A filosofia depende da contemplação. Na filosofia, se alguns fragmentos dentro de um assunto necessitarem de um esforço mais concentrado, a concentração será usada. A filosofia é feita basicamente de contemplação, mas pode usar a concentração como ferramenta em alguns momentos. A religião, contudo, não pode usar a concentração. Também não pode usar a contemplação, porque religião não diz respeito a um objeto. Não importa se o objeto estiver no mundo externo, ou se o objeto for sua mente, um pensamento, uma teoria, uma filosofia, ainda assim será um objeto. A religião diz respeito àquele que se concentra, àquele que contempla. Quem é ele? Você não pode concentrar-se sobre ele. Quem irá concentrar-se sobre ele, se ele é você? Impossível contemplá-lo, pois quem irá contemplar? Você não pode dividir-se em duas partes e colocar uma parte na frente de sua mente, enquanto a outra parte começa a contemplar. Não há qualquer possibilidade de dividir sua consciência em duas partes. E mesmo se houvesse essa possibilidade, repito, não há, mas faço a suposição de que seja possível dividir sua consciência em dois para podermos argumentar, então aquele que contempla o outro, é você, o outro, não é você. O outro, nunca é você. Em outras palavras, o objeto nunca é você. Você é, de forma irredutível, o sujeito. Não há como transformá-lo em um objeto. É como um espelho. O espelho pode refletir você, pode refletir qualquer coisa que exista no mundo, mas como fazer que esse espelho reflita a si mesmo? Você não pode colocar esse espelho em frente de si mesmo, pois se você fizer isso ele não estará mais em sua posição original.
Um espelho não pode espelhar a si mesmo. A consciência é exatamente um espelho. Você pode usá-la para concentrar-se sobre qualquer objeto. Pode usá-la para contemplar um assunto. A palavra meditação, em português, não é a palavra certa, mas, como não há nenhuma outra, devemos usá-la até que dhyana seja aceita na língua portuguesa, assim como foi aceita pelos chineses e pelos japoneses, pois a situação era a mesma nesses dois países. Há 2000 anos, quando os monges budistas entraram na China, tentaram encontrar uma palavra que pudesse traduzir a sua palavra, Jnana. O Buda Gautama nunca usou o sânscrito como sua língua, usou uma língua que era usada pelo povo. Essa língua chamava-se Pali. O sânscrito era a língua dos sacerdotes, dos brahmanes, e uma das ideias essenciais da revolução, promovida por Buda era a de que os sacerdotes deveriam ser derrubados, pois não havia razão para sua existência. O homem pode conectar-se diretamente com a existência, isso não deve ser feito através de um agente. Na verdade, não pode ser feito através de um mediador. Isso é fácil de ser compreendido, você não pode amar seu parceiro através de um mediador. Você não pode dizer a alguém, olha, estou dando a você R$10, por favor, vai lá, e ame minha esposa por mim. Um empregado não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso em seu lugar, só você mesmo. Caso contrário, os ricos não se preocupariam com esse assunto tão complexo. Eles têm muitos empregados, muito dinheiro, poderia mandar os melhores empregados possíveis, mas por que se preocupariam pessoalmente com essa tarefa? Há coisas que você precisa fazer por si mesmo, dormir e comer, por exemplo. Como então um sacerdote, que nada mais é que um empregado, poderia mediar o relacionamento entre você e a existência, ou Deus, ou a natureza, ou a verdade? Religião, portanto, não é contemplação. Não é concentração. É meditação. Mas meditação precisa ser entendida como significando dhyana, porque a palavra meditação, em português, traz sempre uma noção errônea. Vamos primeiro tentar entender o que ela significa em português. Quando você diz que medita, podem perguntar, sobre o que você está meditando? É preciso que haja um objeto. A própria palavra traz uma referência a um objeto. E dizemos estou meditando sobre a beleza, sobre a verdade, sobre Deus. Não se pode dizer apenas, estou meditando, a frase fica incompleta. Você tem que dizer sobre o que está meditando, esse é o problema. Dhyana significa eu estou em meditação, não é nem mesmo estou meditando. Se formos traduzir ao pé da letra, o sentido de dhyana seria eu sou meditação. Buddha usou Jnana, a transformação de dhyana em Pali. Buda usou a linguagem do povo como parte de sua revolução porque, disse ele, a religião precisa usar aquilo que é comum, a linguagem corrente, de forma que os sacerdotes não sejam mais necessários. As pessoas podem entender as escrituras, podem entender os sutras, podem entender o que estão fazendo. Sacerdotes não são necessários. O sacerdote é necessário porque usa uma língua diferente, que o povo não pode usar, e continua reforçando a ideia de que o sânscrito é a língua divina, e nem todos têm permissão para lê-la. Através de Buda e de sua revolução, Jnana chegou à China, onde tornou-se Shan. Como não tinham uma palavra própria, usaram Jnana, mas, como em cada idioma a pronúncia se altera, surgiu a palavra Shan. Ao chegar ao Japão tornou-se Zen, mas ainda, e a mesma palavra dhyana. Aqui estamos usando a palavra meditação no sentido de dhyana. Em português é algo entre concentração e contemplação. A concentração é focada em um único ponto,
enquanto a contemplação abrange uma área mais extensa, e a meditação é um fragmento dessa área. Quando você está contemplando determinado assunto, há algumas coisas que necessitam de maior atenção. Então você medita. É isso que meditação significa em português. Concentração e contemplação são os dois polos. A meditação está exatamente no meio. Mas não vamos tomar a palavra em seu sentido usual. Estamos dando a ela um novo sentido. Meditação é sentar-se sem fazer nada, não usar seu corpo nem sua mente. Se você começar a fazer alguma coisa, ou você entrará em estado contemplativo ou estará concentrado ou executará uma ação, de toda forma, estará movendo-se para fora de seu centro. Quando você não estiver fazendo absolutamente nada, seja física ou mentalmente ou em qualquer outro nível, quando toda a atividade houver cessado e você estiver apenas sendo, isso é meditação. Não é possível fazê-la, não é possível praticá-la. É preciso apenas compreendê-la. Sempre que você conseguir, pare todo o resto e encontre tempo para apenas ser. Pensar também é fazer, concentrar-se também é fazer, contemplação é fazer. Mesmo que seja um único momento em que você não esteja fazendo nada e esteja apenas em seu centro, completamente relaxado, isso é meditação. E quando você pegar o jeito, poderá ficar nesse estado por quanto tempo quiser. Com o tempo, poderá ficar nesse estado durante as 24 horas do dia. Após ter experimentado esse estado de tranquilidade, então, aos poucos, você começará a fazer coisas, mantendo-se alerta para que seu ser não seja perturbado. Esta é a segunda parte da meditação. Primeiro, aprender é simplesmente ser, depois aprender pequenas ações, limpar o chão, tomar banho, mas sempre mantendo-se no centro. Depois você poderá fazer coisas mais complexas. Por exemplo, estou me dirigindo a você, mas minha meditação não foi perturbada. Posso continuar falando, mas em meu centro não há sequer um ruído. Há apenas silêncio, silêncio absoluto. Então a meditação não é contra a ação. Isso não significa que você tenha que fugir da vida, você se torna o centro do ciclone. Sua vida continua aí, na verdade, torna-se mais intensa, mais cheia de alegria, com maior clareza, mais visão e mais criatividade. Ainda assim, você está nas nuvens, um observador nas montanhas, apenas vendo o que ocorre a seu redor. Você não é aquele que faz, mas sim o que observa. Todo o segredo da meditação está em tornar-se observador. As ações continuam em seu nível, não há problemas. Você pode fazer coisas pequenas ou grandes. A única coisa que não lhe é permitida é perder seu centro. Essa percepção deve permanecer absolutamente límpida, imperturbável. A meditação é um fenômeno muito simples. A concentração é muito complicada porque você precisa se esforçar, é cansativo. A contemplação é um pouco melhor porque você tem mais espaço para se mover. Você não está se movendo através de um pequeno buraco que irá se tornar cada vez mais estreito, como na concentração. A concentração tem a visão de túnel. Você já reparou em um túnel? Visto de um lado, de onde você está olhando, ele é grande. Mas se o túnel tiver 3 quilômetros, o outro lado será apenas uma luz redonda e pequena. Quanto maior o túnel, menor será um outro lado. Quanto mais brilhante for o cientista, maior será o túnel. Ele precisa focar, e focar é sempre algo tenso. A concentração não é natural para a mente. A mente gosta de vagabundear, de mover-se de uma coisa para outra.
está sempre excitada e com novidades. Na concentração, a mente está quase aprisionada. Na contemplação há mais espaço para explorar, para se mover. Ainda assim, é um espaço limitado. A meditação, a meu ver, possui todo o espaço, a existência inteira à sua disposição. Você é observador, pode observar toda a cena. Não é preciso esforço para se concentrar em uma coisa, nem para contemplar. Você não está fazendo nada disso, está apenas observando. É um jeito. Não é ciência, não é arte, não é trabalho, é jeito. Você precisa, então, brincar um pouco com a ideia. Sentado no banheiro, brinque com a ideia de que você não está fazendo nada. Um dia você se surpreenderá, de tanto brincar com a ideia, ela terá acontecido, pois é algo que está em sua natureza. Basta esperar o momento certo. E como você não pode saber qual será o momento certo, continue brincando com a ideia. Estou usando a palavra brincar porque sou uma pessoa pouco sisuda e minha abordagem da religião não é sisuda. Continue brincando, aproveite todo o tempo livre. Confortavelmente deitado na cama, se o sono não vier, brinque com essa ideia. Por que se preocupar com o sono? Ele virá quando vier, não há nada que você possa fazer a respeito. Você tem esse tempo, aproveite-o. Você não precisa sentar-se na posição de lótus. Em minha abordagem da meditação, não é preciso se torturar de forma alguma. Se você gosta de sentar-se em lótus, então faça isto. Mas os ocidentais que vão para a Índia levam 6 meses para aprender a posição de lótus, e se torturam com isso. Acham que, quando tiverem aprendido a posição de lótus, terão ganho algo. Toda a Índia senta-se em posição de lótus e ninguém jamais ganhou algo com isso. É apenas a maneira mais natural que eles têm para sentar-se. Em um país frio, é preciso sentar-se em uma cadeira para ficar longe do chão. Em um país quente, quem se importa com cadeiras? É possível sentar-se em qualquer lugar. Nenhuma postura especial é necessária, nenhum tempo especial é necessário. Há pessoas que pensam que é um momento especial, mas qualquer momento é bom para a meditação. Basta que você esteja relaxado e querendo se divertir. Se nada acontecer, não importa. Não se sinta mal por isso, pois garanto a você que algo acontecerá hoje, ou amanhã, ou em 3 meses, ou em 6 meses. Não vou criar nenhuma expectativa porque isso se tornará uma tensão em sua mente. Pode acontecer em qualquer dia, pode não acontecer, depende de quanto você estiver se divertindo. Sempre que você se sentir relaxado, sempre que não estiver tenso, brinque com a ideia de meditação da forma que lhe expliquei. Fique em silêncio, centrado em si mesmo, e um dia algo acontecerá. Há apenas 7 dias durante a semana, então algo poderá acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Não há como saber. Apenas aproveite a ideia e brinque com ela tantas vezes quanto for possível. Se nada acontecer, lembre-se, não estou lhe prometendo nada, não há problema, você terá se divertido. Você brincou com essa ideia, fez uma tentativa. Dizem que devemos agarrar as oportunidades. Pois eu digo o contrário, continue aberto à meditação e, quando o momento chegar, quando você estiver realmente relaxado e aberto, a meditação irá agarrá-lo. E depois disso não deixará mais. Não há como.
Então pense duas vezes antes de entrar neste jogo. Meditação é sua natureza. O que é meditação? É uma técnica que pode ser praticada. É um esforço que você deve fazer. É algo que a mente pode atingir. Não é nada disso. Tudo que a mente pode fazer não é meditação, pois a meditação está além da mente, e não pode ser penetrada por ela. Onde a mente acaba, a meditação começa. Lembre-se disso, pois, em nossas vidas, tudo que fazemos é feito pela mente. Portanto, quando nos voltamos para dentro, começamos novamente a pensar em termos de técnicas, de métodos e realizações, porque nossa experiência de vida nos mostra que tudo pode ser feito pela mente. Tudo, exceto a meditação. A meditação não pode ser feita pela mente porque não é algo que se conquiste. A meditação já está lá, é sua natureza. Não precisa ser conquistada, basta que seja lembrada. Está lá, esperando por você. Basta voltar-se para dentro, e ela está disponível. Sempre esteve dentro de você. A meditação é sua natureza intrínseca, não tem nada a ver com suas atividades. Você não pode tê-la, assim como não pode não tê-la. Ela não pode ser possuída, não é uma coisa. É você. É o seu ser. Uma vez que você tenha entendido o que é a meditação, as coisas começam a ficar muito claras. Caso contrário, continuará tropeçando no escuro. A meditação é um estado de clareza e não um estado da mente. A mente é confusa, nunca está clara. Não pode estar. Os pensamentos criam nuvens a seu redor, nuvens sutis. Uma névoa é criada por eles e a clareza se perde. Quando os pensamentos desaparecem, quando não há mais nuvens a seu redor, quando você está apenas sendo você mesmo, a clareza advém. Então é possível ver bem longe. É possível enxergar até o fim da existência, e seu olhar se torna penetrante, indo ao centro do ser. A meditação é essa clareza absoluta da visão. Não é possível pensar sobre ela. Você deve parar de pensar. Quando digo parar de pensar, não tire conclusões apressadas, pois tenho que usar este idioma para me expressar. Eu digo pare de pensar, mas, se você fizer um esforço no sentido de parar, estará no caminho errado, pois terá mais uma vez reduzido a meditação a uma ação. Pare de pensar significa apenas, não faça nada. Sente-se. Deixe que os pensamentos se acomodem. Deixe que a mente pare por conta própria. Apenas sente-se olhando para a parede, em um canto silencioso, sem fazer nada. Relaxado. Solto. Sem esforço. Sem ir a lugar nenhum. Como se você estivesse dormindo acordado, você está acordado e está relaxando, mas todo o seu corpo está caindo no sono. Você permanece alerta por dentro, mas todo o corpo se move para um relaxamento profundo. Os pensamentos se acomodam sozinhos. Se você vê que a água de um riacho está lá nascenta, o que faz? Pula dentro do riacho para tentar ajudar a água a ficar límpida. Você irá apenas gerar mais lama. Sente-se na margem, então, espere, pois não há nada a ser feito. Se alguém cruzou o riacho e as folhas caídas vieram à superfície com a lama, é preciso ter paciência. Observe, indiferente.
o riacho continuará fluindo, as folhas serão levadas pela corrente, e a lama irá depositar-se, pois não pode flutuar para sempre. Após algum tempo, você irá perceber que a água está límpida novamente. Sempre que um desejo cruza sua mente, o riacho fica lamacento. Então sente-se, sem fazer nada. No Japão, este sentar sem fazer nada é chamado de zazen. Sente-se e, um dia, a meditação acontecerá. Você não atrará, ela virá a você. E quando vier, você irá reconhecê-la imediatamente. Ela sempre esteve lá, mas você não estava olhando na direção adequada. O tesouro estava com você, mas você estava ocupado com outra coisa, pensamentos, desejos, e mil outras coisas. Não estava interessado na coisa mais importante, seu próprio ser. Quando a energia entra, o que Buda chamou de Parabhivruti, ou o retorno de sua energia fonte, subitamente a clareza é atingida. Nesse momento você poderá ver nuvens a milhares de quilômetros, poderá ouvir a música antiga das árvores. Nesse momento tudo estará a seu alcance. É preciso compreender algumas coisas a respeito da mente, pois, quanto mais você entender o mecanismo da mente, maior será a possibilidade que você não interfira. Maior será sua possibilidade de sentar-se em zazen, ou seja, ser capaz de apenas sentar-se, sem fazer nada. Permitir que a meditação ocorra, é um acontecimento. Caso contrário, é possível que você continue estimulando a mente a funcionar sem parar. A primeira coisa a entender a respeito da mente é que há uma tagarelice constante. Quer você esteja falando ou não, ela continua a falar internamente. Quer você esteja acordado ou adormecido, a conversa interna continua, como uma espécie de ruído de fundo. Mesmo quando você trabalha, dirige ou caminha, a tagarelice interna continua. A mente fala o tempo todo. Se esse falatório interno puder ser silenciado, mesmo que durante um único instante, você terá uma breve visão da não-mente. Esse é o objetivo e a essência da meditação. O estado de não-mente é o estado correto e natural. Como chegar, então, a um intervalo no qual a mente pare com a falação interna? Mais uma vez, se você se esforçar para isso, estará no caminho errado. Não é necessário se esforçar, pois, na verdade, este intervalo ocorre o tempo todo, basta estar atento. Entre dois pensamentos há um intervalo. Até mesmo entre duas palavras há um intervalo. Caso contrário, pensamentos e palavras iriam se sobrepor. Não importa o que você esteja dizendo, uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Entre duas palavras, por mais invisível e imperceptível que seja, há um intervalo. Com um pouco de atenção você irá perceber este intervalo, uma rosa. É uma rosa. É uma rosa. O intervalo ocorre continuamente, após cada palavra. Sua percepção de mundo precisa ser alterada. Geralmente você está atento às palavras e não aos intervalos. Você está olhando para uma, e para a rosa, mas não para o intervalo entre as duas. Mude o foco. Pense em uma daquelas imagens nas quais, olhando de determinada maneira, você vê uma velha, mas, se continuar prestando atenção, subitamente a imagem se transforma, e você percebe uma linda jovem. As mesmas linhas traçam uma velha, e uma jovem. Se você permanecer olhando para a face jovem, a imagem irá se alterar mais uma vez, porque a mente não consegue manter um foco constante em nada, está sempre em fluxo. Você irá notar, contudo, que, ao ver a face da velha, é impossível ver a face da jovem, mesmo que você saiba que ela está oculta em algum lugar.
O contrário também é verdadeiro. Não é possível ver as duas ao mesmo tempo, pois estão em oposição. Quando você vê a figura, o fundo desaparece, e quando você vê o fundo, a figura desaparece. A mente possui uma capacidade de conhecimento limitada e não consegue perceber, simultaneamente, coisas que estão em oposição. Por isso não pode perceber Deus, pois Deus possui lados opostos. É também por isso que a mente não consegue entender o mais profundo de seu ser, pois ele abrange todas as contradições, é sempre paradoxal. A mente só pode ver uma coisa de cada vez. Portanto, quando você está prestando atenção nas palavras, não é possível ver o silêncio que vem depois de cada uma delas. Mude seu foco. Sente-se, silenciosamente. Comece a olhar nos intervalos. Sem esforço, sem estresse. De forma relaxada, fácil, como se fosse algo divertido, como se fosse um jogo. Não adote uma postura religiosa quanto a isso, do contrário você se tornará sério demais e, se você ficar sério, será muito difícil mover-se de palavras para não palavras. Mas será fácil se você permanecer solto, flutuando, despretensioso e brincalhão. Milhões de pessoas deixam de compreender a meditação porque esta palavra tomou uma conotação errada. Parece muito séria, parece sombria, parece ser algo que serve apenas para pessoas que estão mortas, ou quase mortas, que também são sombrias, sérias, que perderam sua festividade, alegria, contentamento. E estas são, justamente, as qualidades da meditação. Uma pessoa realmente meditativa é brincalhona e divertida, pois a vida é alegre para ela. A vida é para ela uma brincadeira, e ela se diverte enormemente. Não é uma pessoa séria, mas sim alguém que está muito relaxado. Sente-se silenciosamente, então, relaxado, solto, e permita que sua atenção flua em direção aos intervalos. Escorregue da borda das palavras para dentro dos intervalos. Deixe que os intervalos se tornem mais proeminentes e permita que as palavras desapareçam aos poucos. É como se você estivesse olhando em um quadro negro, e desenhasse um pequeno ponto branco sobre ele. Você pode ver o ponto branco, e então o quadro negro desaparece. Ou você pode ver o quadro negro, e então o ponto se torna secundário. As palavras são as figuras, o silêncio é o fundo. Palavras vão e voltam, o silêncio permanece. Quando você nasceu, nasceu como silêncio, apenas intervalos, intervalos, espaços e espaços. Veio ao mundo com um vazio infinito, um vazio sem limites que trouxe você à vida. E então você começou a colecionar palavras. O vazio é seu ser. A mente significa palavras, o ser significa silêncio. A mente não é nada além das palavras que você acumulou. O silêncio é aquilo que sempre esteve com você, não é um acúmulo. Este é o sentido do ser. É sua qualidade intrínseca. Em segundo plano, por trás do silêncio, você vai acumulando as palavras, e o conjunto das palavras é conhecido como mente. Silêncio é meditação. É necessário alterar a percepção, mudar o foco das palavras em direção ao silêncio, que está sempre presente. Cada palavra é um precipício, a partir delas é possível mergulhar no vale do silêncio. Este é o sentido dos mantras, mergulhar no silêncio a partir das palavras. Um mantra significa repetir, e repetir, e repetir uma única palavra, inúmeras vezes. Em algum momento você se cansa dessa palavra, pois não há nada de novo nela.
Esse cansaço ajuda você a se livrar da palavra, de forma que possa mergulhar no silêncio mais facilmente. O silêncio está sempre lá, escondido no canto. Se ficar repetindo, ram, 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 por quanto tempo você consegue repetir isso? Logo estará cansado. Usar um mantra para criar esse cansaço, para que você queira se livrar da palavra, é ótimo, pois não haverá outra saída se não mergulhar no silêncio. Quando as palavras mudam, e em geral elas mudam, você não se cansa. Uma nova palavra, uma nova ideia, um novo sonho, ou desejo, tudo isso é sempre atraente. Mas se você percebe que a sua mente está repetindo sempre a mesma coisa, ou você dorme, ou mergulha no silêncio, essas são as duas únicas possibilidades. Muitas pessoas que cantam mantras adormecem. Por isso a meditação transcendental é usada para pessoas que sofrem de insônia, e daí também seu apelo no ocidente. Insônia tornou-se algo normal. Quanto mais insônia houver, maior será o apelo do Maharishi Yogi, pois as pessoas precisam de tranquilizantes. Um mantra é um tranquilizante perfeito, mas esse não é seu verdadeiro uso. Não há nada de errado nisso, se o mantra lhe trouxer um bom sono, ótimo. Mas você estará usando algo muito poderoso para um fim muito limitado. Um mantra tem que ser usado com a total compreensão de que seu objetivo é criar um estado de cansaço, mas que você deve se lembrar de não cair no sono. Do contrário, terá errado o alvo. Não durma. Repita o mantra, mas não se permita dormir. Para que você não durma, é melhor repetir o mantra de pé, ou andando. Se você for a Bodhi Gaya, onde o Buda Gautama atingiu a iluminação, perto da árvore Bodhi, você encontrará um pequeno caminho. Buda caminhava constantemente ali. Meditava sob a árvore durante 1 hora, depois caminhava durante 1 hora. Quando seus discípulos perguntavam por quê, ele respondia: se eu ficar sentado tempo demais sob a árvore, fico sonolento. Quando a sonolência começar a chegar, é preciso caminhar, caso contrário você irá cair no sono, e a razão de ser do mantra estará perdida. O mantra está ali para criar um estado de cansaço, de forma que você possa mergulhar no abismo. Se você cair no sono, terá perdido o abismo. Todas as meditações budistas se alternam entre 2 estados. Você começa sentado, mas quando sente a sonolência tomar conta de você, deve levantar-se e meditar andando. Quando perceber que já está novamente acordado, sente-se de novo e continue meditando. Se fizer isso repetidamente, chegará o momento em que você escorregará para fora das palavras, como se trocasse de pele. E tudo isso ocorre naturalmente, sem esforço. A primeira coisa a ser lembrada sobre a mente, portanto, é que é um falatório constante. É esse ruído que mantém a mente viva. Então livre-se das garras da mente, livre-se do falatório constante. Você pode fazer isso à força, mas nesse caso terá errado o alvo de novo. Você pode se obrigar a não falar, dentro de si mesmo, assim como pode se obrigar a manter silêncio em relação aos outros. Será um silêncio forçado, difícil no início, mas você pode insistir e obrigar a mente a ficar em silêncio. É possível. Se você for até as montanhas do Himalaia, encontrará várias pessoas que atingiram esse estado, mas verá uma apatia em suas faces, e não inteligência. A mente não foi transcendida, ela foi apenas esvaziada. Essas pessoas não se moveram para um silêncio cheio de vida, apenas forçaram a mente e a controlaram.
É como se uma criança fosse obrigada a sentar-se em um canto, e não se mover. Observe. Ela fica irrequieta, mas tenta se controlar. Está reprimindo sua energia, com medo de ser punida. Se isto continuar por muito tempo, e na escola as crianças são obrigadas a ficar 5 ou 6 horas sentadas, aos poucos vão ficando apáticas, sua inteligência se perde. Toda criança nasce inteligente, e quase 99% das pessoas morrem burras. Todo o processo de educação esvazia a cabeça, e você também corre o risco de fazer isso a si mesmo. Você irá perceber que, em sua maioria, as pessoas religiosas são burras, mesmo que você não consiga ver isso com clareza devido ao que pensa a respeito delas. Mas se tiver o olhar aberto, vai e observe os sannyasins. Descobrirá que são burros e obtusos, não encontrará neles qualquer sinal de inteligência ou criatividade. A paralisia não é meditação, e não é saudável. Você pode paralisar a mente. Há milhares de truques para fazê-lo. Há pessoas que se deitam sobre uma cama de pregos. Se você se deitar continuamente em uma cama de pregos, seu corpo se torna insensível. Não há milagre algum nisso, você está simplesmente removendo a sensibilidade do corpo. Quando o corpo perde sua vitalidade, não há mais problemas. A cama deixa de ser feita de pregos para você. Talvez seja até mesmo confortável. Na verdade, se lhe derem uma cama confortável, é possível que você não seja capaz de dormir. Isto é paralisar o corpo. Há maneiras similares de paralisar a mente, como jejuar, por exemplo. A mente avisa que o corpo está com fome, mas você não presta atenção e não providencia comida, não ouve a mente. Aos poucos ela vai se esvaziando, o corpo continua a sentir fome, mas a mente não relata mais nada. Qual seria o propósito, já que não há ninguém para ouvi-la reclamar? Não há ninguém para responder. Então uma certa paralisia toma conta da mente. Muitas pessoas que passam longos períodos em jejum acreditam ter atingido a meditação. Não é meditação, é apenas baixa energia, paralisia, insensibilidade. Movem-se como zumbis, não estão vivos. Lembre-se, a meditação irá trazer para você cada vez mais inteligência, uma inteligência radiante. A meditação o tornará mais vivo e mais sensível, sua vida se tornará mais rica. Olhe para os ascetas, a vida deles se torna quase uma não-vida. Essas pessoas não são meditadores. Podem ser masoquistas, talvez, torturando-se e tirando prazer dessa tortura. A mente é muito astuciosa, faz uma coisa qualquer e depois racionaliza em cima disso. Em geral somos violentos uns com os outros, mas a mente é astuciosa e pode aprender a não violência, pode pregar a não violência. E depois se torna violenta contra si mesma. Curiosamente, a violência que você comete contra si mesmo é respeitada pelas pessoas, porque elas têm uma ideia de que ser um asceta é ser religioso. Isso é uma besteira completa. Deus não é um asceta, do contrário não haveria flores, não haveria árvores verdes, apenas desertos. Deus não é um asceta, do contrário não haveria música na vida, nem dança, apenas cemitérios. Deus não é um asceta, Deus ama a vida. Se você pensar em Deus, pense em Epicuro, pense na alegria de viver. Deus é uma busca constante por mais felicidade, prazer e êxtase. Lembre-se disso. A mente, contudo, pode racionalizar a paralisia como se fosse meditação.
pode racionalizar apatia como transcendência, e morbidez como renúncia. Fique atento. Lembre-se sempre de que, se estiver se movendo na direção certa, você irá florescer. Muitas fragrâncias emanarão de você, e você será criativo. E também sensível à vida, ao amor e a tudo que Deus colocou à sua disposição. Mantenha um olhar penetrante dentro de sua mente, busque as motivações. Quando você fizer qualquer coisa, procure imediatamente a motivação porque, se perder a motivação, a mente irá continuar a enganá-lo e dizer que alguma outra coisa era a sua motivação. A mente o engana 24 horas por dia, e ainda assim você coopera com ela. Então, no final de tudo, você está na miséria e acaba indo parar no inferno. A cada momento, busque a motivação real por trás de suas ações. Se você puder encontrá-las, a mente se tornará cada vez menos capaz de enganá-lo. E quanto mais longe você estiver desse engano, quanto mais for capaz de ultrapassar a mente, mais próximo estará de se tornar um mestre. Procure e encontre as motivações reais. Uma vez que você se torne capaz de encontrar suas reais motivações, a meditação estará muito próxima, porque, então, a mente não mais terá controle sobre você. A mente é um mecanismo, não possui inteligência. A mente é um biocomputador. Como poderia ter inteligência? Tem muitas habilidades, mas isso não é inteligência. Tem utilidade funcional, mas nenhuma percepção. É um robô, trabalha bem, mas não preste muita atenção nela, caso contrário, você perderá sua inteligência interior. Se isso ocorrer, será como se você estivesse pedindo a uma máquina, que não tem nada de original dentro dela, que o guie, o conduza. Nenhum pensamento da mente é original, são todos repetições. Observe. Sempre que a mente disser algo, veja como ela está tentando levá-lo de volta a uma rotina. Pessoas que são criativas, poetas, pintores, músicos, dançarinos, são mais facilmente transformadas em meditadores. Já as pessoas que têm vidas menos criativas são mais difíceis. Se você vive uma vida repetitiva, é porque sua mente tem controle demais sobre você. Tente fazer algo novo a cada dia, e a mente terá menos controle sobre você. Não preste atenção às velhas rotinas. Quando a mente disser alguma coisa, responda: nós estamos fazendo isso há muito tempo. Vamos fazer algo novo? Faça algo novo. Mesmo que sejam pequenas mudanças na forma em que você tem vivido, mesmo que sejam mudanças em sua forma de andar, na forma de falar. Mude, e perceberá que a mente está perdendo o controle sobre você, você está se tornando um pouco mais livre. A cada momento você se renova, renasce, a consciência nunca envelhece. A consciência é sempre o filho e a mente é sempre o pai. A mente nunca é nova e a consciência nunca é velha, e a mente sempre aconselha o filho. A mente irá criar o mesmo padrão para que a consciência o repita. Você viveu de acordo com alguns padrões até agora. Você não deseja mudar? Você pensou de uma certa forma até agora. Você não deseja obter algumas novas visões sobre seu ser? Então fique alerta e não ouça a mente. A mente é seu passado tentando constantemente controlar seu presente e seu futuro. E o passado morto, que permanece controlando o presente vivo. Fique alerta quanto a isso. Mas de que forma a mente o controla? Ela usa o seguinte método: se você não me escutar, não será tão eficiente quanto eu sou. Se você fizer algo já conhecido,
será mais eficiente, pois já fez isso antes. Se fizer algo novo, não poderá ser tão eficiente. A mente fala sempre como um economista, um especialista em eficácia. Fica dizendo, é mais fácil fazer assim. Por que tentar da forma mais difícil? Este é o caminho que oferece a menor resistência. Lembre-se, quando tiver que escolher entre duas alternativas, escolha sempre a nova, a mais difícil, aquela na qual é necessária uma percepção maior. Escolha a percepção, mesmo que seja menos eficaz, e você terá criado a situação na qual a meditação se tornará possível. São apenas algumas situações. A meditação irá ocorrer. Não estou dizendo que basta fazer isso para que você atinja a meditação, mas certamente essas situações irão ajudar a criar um quadro propício à meditação. Portanto, seja menos eficiente e mais criativo. Deixe-se guiar por este pensamento. Não se preocupe muito com fins utilitaristas. Em vez disso, lembre-se, constantemente, de que você não veio ao mundo para se tornar uma mercadoria. Você não está aqui para ser uma ferramenta, isso não é digno. Nem para tornar-se cada vez mais eficiente, e sim para tornar-se cada vez mais vivo, mais inteligente, cada vez mais feliz, até o êxtase da felicidade. Mas esses caminhos são totalmente diferentes dos caminhos da mente. As pessoas estão sempre procurando caminhos para controlar as outras, caminhos que lhes possam dar mais lucro. Se for isto que você procura, estará sempre sob o controle da mente. Esqueça essa ideia de controlar outras pessoas. Uma vez que você tenha deixado de lado a ideia de controlar os outros, seja marido ou mulher, filho, ou pai, amigo, ou inimigo, a mente não poderá controlar você porque ela terá se tornado inútil. A mente é útil para controlar o mundo. É útil para controlar a sociedade. Um político é incapaz de meditar, pois ele está no outro extremo. Alguns políticos vêm me procurar. Dizem que estão interessados em meditação, mas não é exatamente meditação o que querem. Estão tensos demais e querem relaxar um pouco. Então vêm me perguntar se posso ajudá-los a aliviar suas tensões, para que tenham um pouco de paz. Digo-lhes que isso é impossível. Eles têm mentes ambiciosas, e pessoas com mentes ambiciosas não podem meditar, porque a própria base da meditação é não ser ambicioso. Ambição significa o esforço para controlar os outros. É justamente nisso em que consiste a política, o esforço para controlar o mundo inteiro. Se você quiser controlar outras pessoas, terá que ouvir a mente, porque a mente gosta muito de violência. Você também não tem liberdade para experimentar coisas novas, pois o que é novo é sempre arriscado. É necessário tentar aplicar de novo as mesmas velhas táticas. Saiba então que, se você deseja controlar os outros, não será capaz de meditar, tenho absoluta certeza quanto a isso. A mente vive em uma espécie de transe, uma espécie de estado de inconsciência. Você só está consciente muito raramente, quando sua vida corre perigo, por exemplo. Fora isso, a mente prossegue em seu movimento, adormecida. Fique parado na calçada e olhe para as pessoas, você verá sombras de sonhos em suas faces. Há pessoas falando sozinhas, ou gesticulando, olhe para uma dessas pessoas e você verá que ela está em algum outro lugar, e não na rua. É como se as pessoas se movessem em sono profundo. Sonambulismo é um estado geral da mente. Se você quer se tornar um meditador, é preciso deixar de lado esse hábito de fazer as coisas adormecido. Ande, mas esteja alerta. Cave um buraco, mas esteja alerta.
Coma, mas ao comer não faça nada além disso, apenas coma. Esteja alerta a cada mordida, mastigue com consciência. Não se permita vagar a esmo pelo mundo, esteja presente aqui e agora.